Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa. E se você está chegando aqui agora no canal, não me conhece ainda, meu nome é Rafael, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e decidi fazer esse canal aqui durante a pandemia para documentar ideias, pensamentos, divagações, cursos, aulas, enfim, uma série de assuntos vinculados a esse universo das ciências exatas, mas com uma parte também significativa do canal dedicado a isso que eu chamo de brisa, né? Que são reflexões soltas em estilo improvisativo sobre assuntos diversos. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Se inscreva no canal, curta o canal, ative o sininho das notificações, ajude o Ciência e Brisa a chegar mais longe para um número cada vez maior de pessoas. Além disso, a gente também tem aqui no Ciência e Brisa a figura dos membros do canal, que são apoiadores, pessoas que já foram beneficiadas pelos conteúdos do canal e que escolheram conscientemente contribuir com esse canal financeiramente para que a gente possa investir no próprio canal e levar esses assuntos para mais pessoas. Então, se te interessa, eu vou deixar aqui a descrição do caminho, né, no próprio vídeo, na descrição do vídeo, o caminho assim para você poder de repente se tornar um membro do Ciência e Brisa. E finalmente, antes da gente entrar nos assuntos do vídeo de hoje, um último recado inicial. A gente também tem aqui no Ciência e Brisa um grupo privado do Telegram. Também vou deixar aqui o link na descrição para você poder se inscrever aí no grupo caso seja do seu interesse. Então, dito isso, bora pro vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito importante, que está em voga nos veículos de comunicação do Brasil inteiro, que é a questão da nossa crise climática, né? Dessas queimadas que estão acontecendo no Brasil inteiro e que afetam todos nós que respiramos, né? Eu estava conversando sobre esse assunto com a minha companheira nesse domingo, porque tem sido uma coisa que tem vindo muito assim pra gente, sabe? Tem nos afetado muito, tanto em termos assim de saúde. Eu tô numa temporada difícil, com muita crise de rinite, sinusite, minha companheira também tem asma também, então tem sido uma questão muito desafiadora pra gente se sentir à vontade, confortável para respirar o ar que tem disponível para a gente poder respirar. Então, quando a coisa realmente nos afeta muito diretamente, é claro que isso dispara uma série de reflexões que são naturais da experiência que a gente está aqui vivendo. E a gente estava conversando sobre esse problema e uma coisa que eu senti vontade de compartilhar, assim, uma das questões que eu senti vontade de compartilhar, porque vieram várias assim, é justamente como a gente tem uma dificuldade muito grande como espécie de se organizar coletivamente, né, em prol de ações conjuntas que visem um objetivo comum que seja do benefício de todos. A gente tem competências tão incríveis como sapiens, a gente consegue pegar e fazer um foguete e mandar um para o espaço, né? Que é uma missão muito ousada e que envolve uma colaboração muito grande de muitas pessoas. Isso foi feito pelo ser humano, mas num contexto, por exemplo, em que o objetivo era vencer os russos. Então não é uma questão assim de querer colocar que essa iniciativa foi empreendida para levar a humanidade para um outro patamar, como os americanos querem nos convencer de que foi. Na verdade, a motivação por trás era vencer os russos. Então parece que a gente só consegue fazer coisas muito grandiosas e que envolvam um dispêndio muito grande de energia como espécie, quando é para competir com alguém, para vencer alguém, para se sobressair em relação a um certo grupo. Quando envolve toda a humanidade, que é a questão da crise climática, a gente não consegue se organizar para poder empreender ações que realmente resolvam esse problema. E quando a gente pensa bem na questão principalmente das queimadas, bom, o ar que você respira é o mesmo ar que um político respira, por exemplo, né? Então existe uma questão assim democrática e como a Terra direciona para a gente o recado que ela quer nos dar. Né? Não é uma questão assim que apenas o incendiário, o piromaníaco, o maluco que vai lá e bota fogo de maneira criminosa no mato vai ser afetado. Todo mundo vai ser afetado. Né? Esse cara que bota fogo vai ter que respirar aquele ar. Né? A questão é que tem um bebê também que tem que respirar esse mesmo ar. E aí parece que existe uma dissociação, uma espécie de dissonância cognitiva entre quem está botando fogo
né? E o resto da população tem que respirar esse ar, assim, né? Qual que é o nível de não se importar com os demais que uma pessoa, né, um incendiário desse, por exemplo, tem na sua consciência, né? Como que deve funcionar isso? É uma questão, no fundo, que é uma questão consciencial. A gente tem recurso tecnológico para lidar com as crises que a gente mesmo cria. A questão é que a gente não consegue parar de criar crises, né, pelo nosso modo de existir aqui na Terra. Então é muito mais uma questão assim de elevar o nível da nossa consciência como espécie para que a gente aprenda como existir aqui na Terra de uma maneira que seja sustentável para o planeta. O que acontece muito assim quando a gente começa a discutir crise climática é que as pessoas, elas têm, muitas delas, né, têm um discurso tão dissociado da realidade, da natureza, que elas não conseguem se perceber como seres da natureza. Existe uma questão assim, eu, a minha consciência, os meus problemas, os meus boletos, o meu dinheiro, o meu prestígio na sociedade, as minhas necessidades imediatas, etc. E a natureza, como se fosse uma coisa que está fora, aquela árvore, né? A Amazônia, a floresta, um bioma distante, assim, né? E você de repente mora numa cidade, né, como Brasília, que tem um monte de cerrado, um monte de parque. Todo dia você dirige teu carro e vai para o trabalho e passa por parques, por regiões com muitas árvores e não nem percebe que elas estão ali. Porque tá olhando para os outdoors na pista, né, para o seu caminho, para esses painéis gigantescos que aqui em Brasília colocaram agora, que são painéis luminosos que assim, são um perigo para quem dirige um carro à noite, né, que distraem o motorista, chamam a atenção, né, e tudo em nome da publicidade, do marketing, do dinheiro, né, como sempre. E você não se percebe como um ser natural. Existe uma desconexão tão profunda, né, entre a gente e a natureza que a gente não consegue sentir amor pela natureza. Porque parece que é um conceito a natureza, não parece que é real. É um conceito, né, a natureza. Aquelas árvores que estão longe de mim, numa floresta com macacos que eu nunca vi, né? Quando na verdade a gente veio disso, né, mora nisso, era para estar nisso, e pelo fato de não estarmos inseridos num contexto, inclusive de paisagem, né, de locais que frequentamos, que esteja integrado com algo real, orgânico, né, com as árvores, com essa paisagem assim mais natural, a gente se distancia, se desconecta e não consegue mais enxergar aquilo como uma realidade, isso vira um conceito. Então você se afasta e vive sua vida e de uma maneira também assim muito não só desconectada com a natureza, mas mesmo que você se preocupe com essas questões, às vezes tem um senso de uma impotência muito grande, porque tá, o que eu posso fazer com isso? Eu tô já, né, super atarefado, super cheio de demanda, com conta para pagar, com demandas para resolver, com responsabilidades, problemas. Como é que eu posso largar a minha vida que parece ser tão importante para ir cuidar da terra, que parece uma coisa secundária? Porque se eu cuidar, vai ter um outro que não vai cuidar. E aí fica naquela desconfiança porque você não confia mais na sua própria espécie. E até você tem motivos para isso, porque você vê as notícias no jornal, você vê o que está acontecendo. É só ligar um jornal, é muito fácil parar de confiar na própria espécie, né? Então a gente tem uma relação com os problemas que nos afetam e que são do interesse de todos, como se fossem separados da gente. Existe, e isso vale não só para a natureza, mas para a própria sociedade. A sociedade é muito confusa. Então, o que é a sociedade, né? É algo fora de mim que eu consigo analisar de maneira separada, como se não pertencesse a isso, e é essa entidade abstrata, né, que é a responsável pelos problemas que eu tenho que depois resolver. Então isso leva a gente a um estado de uma mistura de sentimentos, de afetos, que é muito difícil de lidar, né, para nossa consciência. E aí, ao invés da gente pegar a consciência e subir para o próximo nível, a gente tenta rebaixar ela o máximo possível, se alienando com porcaria, com besteira, consumindo idiotice, né, ficando lá um tempão nas redes sociais, rolando a tela assim, para não ter que lidar com isso que é de responsabilidade de todos nós e que nos afeta, com esse ar poluído, com essa fumaça que chega, que me faz tossir aqui, né, que eu fico vendo minha filha tossir, dá um aperto no meu coração, assim, né, e eu me sinto impotente. E a vontade que eu tenho de pegar minha família
e fugir, cara, pra praia, pra algum lugar que dê pra respirar direito, mas não dá pra fugir, porque meu trabalho fica aqui em Brasília e não pode ser em modo remoto, porque tem que ser presencial, porque tem uma estrutura que é assim, porque sempre foi assim, porque a gente demora a perceber que a gente tem que mudar as coisas, né? Então, até essa questão mesmo assim da crise climática e do trabalho remoto tem uma relação muito grande, né? As cidades são espaços que adoecem as pessoas, porque as pessoas que moram na cidade elas são obrigadas a viver um certo estilo de vida doentio, pegar o carro, ficar 1 hora dirigindo, quando tem um carro, então ficar muito tempo esperando chegar um ônibus, muito tempo amontoado num transporte público desconfortável para chegar num lugar em que se trabalha, etc. E já existe esse fluxo muito grande e ao mesmo tempo dentro das cidades existe assim um grupo muito grande de pessoas que poderia trabalhar de modo remoto, principalmente em Brasília, que é uma cidade, né, muito voltada à questão tecnocrática, né, que são enfim, modos de trabalho que poderiam ser totalmente assim remoto, mas a gente tem um apego à coisa do presencial também, e que poderia, inclusive, se não tivesse esse apego, fazer com que menos pessoas tivessem que pegar o carro todo dia no mesmo horário e pegar trânsito no mesmo horário e superpovoar estacionamentos, né? Poderiam ter muito mais qualidade de vida, assim. Aí, para não pegar o carro, a pessoa tem que morar perto do trabalho, mas o trabalho fica num lugar que é muito caro para você morar, então você tem que pagar um aluguel para morar num apartamento pequenininho, porque não pode morar numa casinha mais simples, mais afastada, porque teria que pegar o carro e dirigir muito para chegar no teu trabalho. Né? Se fosse remoto, né, talvez você poderia organizar isso de uma maneira mais orgânica, assim, porque na verdade são várias ações, né? É uma questão de modo de vida. Quando a gente também está muito inserido nesse modo de vida tão sufocante, fica até difícil pensar, entende? Até difícil pensar com clareza em como resolver esses problemas, são muito maiores, aparentemente, do que a nossa capacidade de pensar sobre eles. E aí também, então, tem que desenvolver refinar, aprimorar a capacidade de pensar, que é um outro aspecto. Então tem a ver com o sistema de ensino, educação que você vai dar para as crianças, como é que a gente vai ensinar as pessoas a pensarem, né? Porque a gente tem que aprender a pensar direito nas coisas, né? Quando os problemas vão ficando muito complexos, a gente tem que aprender a pensar de maneira mais complexa também, para a gente poder enxergar pontos que vão ser fundamentais numa cadeia de eventos interrelacionáveis, vamos pôr assim, e que vão precisar de uma capacidade de elaboração mais sofisticada para serem percebidos, né? Então envolve inclusive desenvolver um raciocínio complexo, que é muito difícil de fazer isso numa era, por exemplo, em que a gente começa a querer delegar esse tipo de tarefa do intelecto para uma inteligência artificial, né? Que vai pensar por nós em alguns aspectos, porque a gente está muito cansado. E para produzir coisas mais interessantes, mais incríveis, a gente tem que ter uma ajudinha a mais do chat GPT, né? Porque também tem uma pressão de ter que produzir coisas incríveis o tempo inteiro. Né, que é uma questão do capitalismo, né, que a gente tem que estar sempre construindo coisas, consumindo coisas, produzindo coisas, e que está totalmente relacionada com a maneira que a gente interage com a Terra, que é, né, cavando buraco, plantando soja e devastando floresta, porque tem que produzir mais comida, mais remédio, mais recurso, mais agrotóxico, mais tudo, né? Então tá tudo meio que ligado no fundo. Né? E aí quando você vai falar de crise climática, você liga a televisão, você vê as notícias de jornal, é um monte de dado, sem coração nenhum. Tantos hectares foram consumidos, é uma área equivalente a tantos campos de futebol. Tá? A forma de colocar não é uma forma que também gere nenhum tipo de reação emocional nas pessoas, porque tem que ser muito imparcial o jornalismo, muito sério, muito careta, muito, né, redondo, quadradinho e tal. E aí isso vai gerando também pessoas que são assim, que são bidimensionais, que são muito caretas, que são muito quadradinhas, que fogem das emoções o tempo inteiro, porque não conseguem lidar com o que sente. Mas como é que a gente vai conseguir agir, né, de maneira energética que a gente precisa para resolver esse problema, se a gente não sentir no coração, né, a dor da Terra pela forma que a gente trata ela. E ao mesmo tempo nessa empatia para com a mãe Terra, porque a Terra é uma mãe que dá para a gente o que a gente precisa, né? A gente consiga também desenvolver um amor pela Terra. É muito, eu acho que assim, uma questão de desenvolver um sentimento profundo de amor pela natureza, pela Terra. Mas quando a natureza é tipo só um conceito, parece uma coisa que não é real, como é que você vai desenvolver esse amor por um conceito? Fica muito difícil, né?
Então é uma questão assim que para que eu possa desenvolver amor pela terra, eu preciso interagir com a terra, eu preciso ter contato com a natureza, eu preciso me colocar em espaços que me lembrem que a natureza ela é real, que ela é a minha mãe, que eu vim de lá, velho, que eu sou ela e que ela me dá o que eu preciso para existir. A natureza ela é democrática, você pode ser branco, preto, amarelo, azul, vermelho, homem, mulher, rico, pobre, de esquerda, direita, votar no Lula, no Bolsonaro, que se você pegar uma semente, você plantar e você cuidar direitinho, ela vai germinar, ela vai virar uma árvore, ela vai dar frutos, ela vai te alimentar, porque ela é justa, porque ela é democrática, porque ela é tua mãe, velho. Né? Ao mesmo tempo, se você sair botando fogo em tudo, todo mundo vai ter que respirar essa fumaça, porque ela também é justa, porque ela é democrática, porque ela é tua mãe, ela quer te dar uma lição. Agora, se a gente não consegue aprender, né, a gente vai pagar o preço por não conseguir aprender. E o pior é que, na verdade, tem muita gente que já entendeu, mas a pagar o preço, porque tem muita gente ainda, um grupo muito maior que não entendeu, né, que teima em não querer entender. Porque também entender envolve assumir responsabilidade, envolve uma postura madura, envolve uma postura, né, consciente para com o planeta. Então a gente não pode ficar reclamando das coisas, né, como uma criança apenas. A gente tem que desenvolver um certo senso de inteligência mesmo para aprender o que fazer. Isso tem que vir a partir de um lugar de amor para com a terra. Não adianta, assim, né? É plantar árvore mesmo, é estar na natureza, é tentar pisar na terra, é abraçar uma árvore, é ser hippie, que seja, né, velho? É não ter medo, né, de cair num estereótipo de ser hippie, porque vai ter alguém que vai te desqualificar essa estética de amor à natureza só pelo prazer de ser um otário mesmo, entendeu? A gente tem que assumir o que a gente é e assumir responsabilidade, assim, por estar aqui na Terra, né? Porque se não acontecer isso, a gente não vai chegar uma hora que não vai rolar mais de estar aqui. E aí o lance é que assim, quem vai se lascar vai ser só a humanidade, a Terra vai ficar de boa, graças a Deus. E a gente fica nessa coisa assim, ó, mas uma garrafa plástica demora 100 anos e não sei o quê. Então quando a humanidade acabar, vai demorar, vai ter um monte de garrafa PET durante um tempo, mas 100 anos para a Terra é uma cosquinha, a Terra lida com 1 bilhão. Então dane-se, né? Daqui a 1 bilhão a gente acabou, não vai ter mais nenhuma garrafa PET por aí, nem vão lembrar que a gente teve por aqui, vai ser uma outra coisa, cheia de vida, cheia de verde, cheia de novos seres, espero eu, assim, mais conscientes do que nós, para que possam ter também a sua jornada, assim, né? A sua construção de cultura futura, pós-humana, assim, que encaminhe eles para uma condição de maior harmonia. Mas eu quero crer que a gente vai, talvez, se a gente conseguir acordar a tempo, ter a oportunidade de ser, né? Essa galera aí, que a humanidade não precise acabar para isso acontecer. É isso. Falou, galera. É nóis.